Então a gente está seguindo aqui na nossa rede neural, né, no aprendizado em relação a neurônios, rede neural e tópicos associados. E nesse momento a gente vai falar um pouco sobre treinamento de redes neurais, né? Em termos gerais, né, não vou entrar e particularizar aqui o treinamento para redes neurais, certo? Mas falar aqui em alguns conceitos gerais a respeito desses treinamentos de rede neural, para depois a gente seguir para as aplicações, certo? Então, a propriedade mais importante das redes neurais é a habilidade de aprender. E aprender, a gente já conversou aqui bastante sobre isso, é a nossa capacidade de pegar informações, classificar essas informações e registrar isso. Então, basicamente, eu olho para várias coisas e aí o meu cérebro ele vai classificando aqui. Eu estou olhando para um guarda-roupa, estou olhando para uma cama, para uma mesa, para um computador. Então ele vai criando vários modelozinhos e vai é, criando as classes, né, como a gente vê aqui, por exemplo. Quanto mais neurônios eu vou utilizando, mais eu consigo representar classes individualizadas, por exemplo. Né? Então essa habilidade de poder adaptar os parâmetros da rede neural, são os coeficientes, aqueles Ws que a gente já falou, são basicamente a coisa mais importante que a gente pode fazer, porque o modelo em si é um modelo. O modelo, a gente tem vários tipos de modelo, mas só ter um modelo não é suficiente para representar uma informação. A gente precisa ter o modelo, ter os dados de treinamento e ter o algoritmo de aprendizado, né? Então, se a gente não tiver esse algoritmo de aprendizado para treinar a rede neural, para fazer esse processo de pegar as entradas e fazer com que a rede neural faça com que, a partir da entrada, a gente obtenha a saída que a gente deseja, ou às vezes até sem entrada, né? Depende do tipo de rede, mas que a saída desejada seja igual à saída real, ou à saída da rede neural, a gente não consegue fazer a rede neural ser útil, né? Então, essa habilidade de a gente poder melhorar o desempenho continuamente, a gente vai agradecer, digamos assim, ao treinamento da rede neural, ao algoritmo de treinamento da rede neural, certo? Então, esse, para que ele seja feito continuamente, por exemplo, eu aprendo desde criança e todo dia estou aprendendo. Eu, como ser humano, eu tenho a habilidade de aprender todos os dias e com novas informações. Então, esse processo ele é feito iterativamente, né? À medida que eu vou recebendo informação, essa informação vai sendo reclassificada, eu vou acessando, já se sabe disso dentro do estudo, né, do cérebro, da neuroengenharia, que toda vida, assim, para que você consiga modificar a informação do neurônio, você precisa daquela memória, você precisa acessar aquela memória. Então você acessa a memória e dependendo da maneira como você acessa, você pode reescrever a memória. Né? Você pode reescrever a informação e os pesos que tem no seu neurônio. Então, e isso vai acontecer iterativamente, à medida que você precisa acessar determinadas informações, para melhorar essas informações você vai fazendo, né? Então aqui a gente chama desse processo de processo iterativo de ajustes, né? Processo contínuo de aprendizado, certo? Então esse aprendizado ele vai ocorrer quando a rede neural atinge uma solução generalizada, você aprende tudo. Aprender tudo significa tudo, né? Então você consegue generalizar, você consegue sei lá, passar no teste de Turing. Você conversa lá com um bot no Facebook, sei lá, no Instagram, onde for, e você não consegue diferenciar ele de uma pessoa, por exemplo. Então ele generaliza, tudo que você perguntar lá ele vai responder. Né? Então, vamos denominar aqui algoritmo de aprendizado um conjunto de regras bem definidas para a solução de um problema de aprendizado. Certo? Então existem muitos tipos de algoritmos de aprendizado que a gente usa especificamente para redes neurais, certo? E eles vão diferenciar principalmente
pelo modo como eles ajustam o peso. Ou seja, o que muda, basicamente, é o princípio, e normalmente a gente usa equações, né? O princípio e as equações que a gente utiliza para adaptar os pesos. Então, se a gente adapta o peso utilizando essa função, ou se vai ser essa outra função, ou se a gente vai combinar, ou se a gente vai usar a derivada do erro, se vai ser o erro quadrático, se vai ser o erro cúbico, sei lá, né? Então, é isso que basicamente diferencia, né, os algoritmos. Uma das coisas que vai diferenciar são a forma como a gente vai utilizar para modificar os pesos. Se vai ser a parte do erro, é uma das coisas, ou enfim. Então, os modelos principais, e aí vamos chamar isso aqui de paradigmas de aprendizagem, são o paradigma, ou modelos supervisionados, não supervisionados e por reforço, certo? Ou seja, a aprendizagem vai ser supervisionada, ou a aprendizagem vai ser não supervisionada, ou a aprendizagem vai ser por reforço. Então, falando de aprendizagem supervisionada, a gente também pode chamar de aprendizagem com o professor. Ela consiste no seguinte: eu tenho um professor que tem o conhecimento do ambiente, ele fornece um conjunto de exemplos de entrada-resposta desejado, certo? E aí, com esse conjunto, né, o treinamento é feito usando a regra de aprendizagem por correção de erro. Então, eu tenho lá alguma coisa, sei lá, um ar-condicionado aqui, eu jogo uma entrada no ar-condicionado, sai a temperatura. Jogo uma entrada na rede neural, vai sair uma temperatura errada ou certa. Comparando com a temperatura do ar-condicionado, eu vou saber que se eu jogar uma tensão de 220 na entrada do ar-condicionado, eu vou ter uma temperatura de 30 graus. Só que se eu mantiver essa potência por 50 minutos, a temperatura vai baixar para 20 graus. Então eu vou corrigindo aqui o peso da rede até que ela haja de forma igual ao que agiria o ar-condicionado quando eu coloco a mesma tensão no ar-condicionado. Pelo menos o número da tensão, né? Então, temos também o aprendizado não supervisionado. E o aprendizado não supervisionado não tem um professor para supervisionar o processo de aprendizagem. Então, não vou fazer essa comparação assim, né? Não há exemplos rotulados da função a ser aprendida pela rede, né? Então, a gente pode também chamar esse modelo, né, de auto-organizado. Então, são dadas condições para realizar uma medida de representação que a rede deve aprender, e os parâmetros livres da rede são otimizados em relação a essa medida. Então, para a realização da aprendizagem não supervisionada, pode-se utilizar uma regra de aprendizagem competitiva, por exemplo. Então, se você parar para pensar assim, eu tenho Facebook. O Facebook tem muitos dados sobre empresas, e aí eu quero entrar no Facebook de cada um e pegar os posts que as pessoas colocaram e saber se o que foi colocado lá é uma coisa boa, uma coisa ruim, ou, enfim, esperar que os dados sejam agrupados por similaridade. Aí você descobre que a pessoa gosta da empresa e que, ao mesmo tempo que ela gosta da empresa, essa mesma pessoa que gosta da empresa, ela costuma comprar um determinado produto específico da empresa, e aí você começa a fazer a classificação. Em princípio, pode ser que você chegue a conclusões pelo algoritmo de mineração dos dados, né, de uma maneira que você não sabia, né? Nem sempre você tem acesso à forma de processamento que o computador tem, né? Então, ele vai fazer uma auto-organização, ele vai pegar os dados e moer até que tire alguma coisa que vai significar similaridade. Então, ele vai agrupar os dados, né? Então, ele vai dizer assim, 10 mil pessoas gostam de comer feijão, outras pessoas gostam de correr na rua, outras pessoas gostam de desobedecer regras, e aí ele começa a criar vários grupos, sendo que você não sabe que esses grupos foram formados, né? Porque você não está supervisionando. Quando você pega lá no final, você vê, rapaz, esse grupo de pessoas aqui é um grupo de pessoas que gosta de feijão, então eu vou preparar uma feijoada para eles e vou vender.
Então você pode analisar o seu consumidor pelo que ele gosta e reforçar aquilo que ele gosta. Daria para fazer isso de maneira mais inteligente em relação àqueles algoritmos que o pessoal usa do Mercado Livre, que é horrível, né? Você entra no Mercado Livre lá, quando vai no Facebook, aparece a conta do Facebook. Às vezes você já comprou o produto, mas ele ainda aparece lá no Facebook. Então, se ele, né, começasse a fazer algumas classificações mais inteligentes assim, talvez não fosse necessário fazer esse tipo de coisa. Então, terceiro modelo de aprendizagem por reforço, né? Pode ser visto como um caso particular da aprendizagem supervisionada, certo? Então, a principal diferença entre o aprendizado supervisionado e o por reforço é a medida de desempenho usado em cada uma delas, certo? Em cada um desses métodos de aprendizagem. Então, no aprendizado supervisionado, a medida de desempenho é baseada no conjunto de respostas desejadas usando o critério de erro conhecido. E na aprendizagem por reforço, a única informação fornecida à rede é se uma determinada saída está correta ou não. Então ele diz sim, não, tá melhor, não, tá pior. E aí você sinaliza com a direção, né? Então a ideia básica, né, é basicamente a gente olhar ali para um crítico, né? Então esse crítico vai dar uma penalidade, um reforço para que a rede vá para uma determinada resposta. É bem como se fosse binário, né? Então, além do algoritmo, né, ser aprendizagem por reforço, ser aprendizagem supervisionada ou não supervisionada, nós também temos que ter ou escolher como projetista de rede neural para fazer esse treinamento, treinar uma rede com a arquitetura definida, né? Então a gente pode aumentar o número de neurônios na camada escondida, a gente pode aumentar a quantidade de camadas, a gente pode mudar a configuração, tudo isso pode, né, interferir no treinamento, porque existe uma coisa que eu vou chamar aqui de sobreparametrização, certo? Que é o seguinte, estou aprendendo uma coisa, né? Igual menino pequeno. Você está fazendo não sei o que, começa, aí você solta o palavrão. Aí o menino pequeno fica repetindo palavrão toda hora. Repete, 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 repete. Ele nem entende o que aquilo significa, né? Não era nem para ele aprender daquela maneira. Mas, enfim, o que faz a rede neural errar o contexto de aprendizado, ou aprender alguma coisa que não deveria, ou não saber aonde utilizar aquela informação, né? Então, se você colocar muito parâmetro na rede, pode ser que isso atrapalhe o aprendizado. Pode ser que você aprenda coisas que você não quer aprender. Igual aquelas coisas que você vê e quer desver, né? Vê um cara posta um negócio no teu WhatsApp, aí você sem querer ver que você não queria ver. Você não gosta daquela coisa. E aí, enfim. Então, como fazer, né? Você vai ter que entender mais ou menos quais parâmetros você vai utilizar, se você vai tomar cuidado para um overfitting, porque se você parar para pensar assim, qual é o conceito de sinal e ruído, né? Ruído é tudo aquilo que está dentro de um sinal que eu não quero aprender. Então, eu peguei lá os da temperatura, por exemplo. Aí fica uma pessoa, tem um ar-condicionado do lado que fica acionando toda hora. Tem dois ar-condicionados, só que um é da sala vizinha. E aí esse ar-condicionado da sala vizinha interfere na medição da sua sala, da sala que você quer utilizar a rede neural. Então, essa perturbação, teoricamente, você não quer aprender. E se você usar muito neurônio, pode ser que você aprenda, mas você não queria. Então, isso vai impedir você, por exemplo, de generalizar, ou diminuir sua capacidade de generalização. Então, será que ajustar o dado para ele ficar perfeitamente igual ao sinal é a maneira mais correta? É a maneira mais genérica? Então, é nesse sentido que a gente tem que pensar.
E isso afeta, obviamente, o treinamento. Se você vai fitar os dados, que é fazer com que a saída desejada dê igual à saída da rede neural, ou qual é a percentagem de fitting que você quer. Né? De fato, o que você quer é que a autocorrelação, ou a correlação entre o sinal de um seja igual ao do outro. Né? E que, no final, a média do erro seja um ruído branco, que é, assim, normalmente, ruído branco tem média zero, e isso significa que você aprendeu tudo que tinha que aprender e não existe nenhuma correlação do sinal de erro com ele mesmo. Né? Ou seja, não existe nenhuma dinâmica que afete ele. Então, usar pouco neurônio vai gerar um underfitting, né? E esse underfitting é basicamente aprender pouco. Então, ou você aprende coisas que você não devia, ou você aprende nada. A ideia é que você consiga balancear e consiga aprender de fato a quantidade de informações que são necessárias. Então aqui nós temos basicamente uma mudança, né, na quantidade de neurônios, e você vê que ele começa a ficar melhor o aprendizado. Né? Então quanto mais neurônios você tiver, e quanto melhor for, mais apropriada for a sua arquitetura da rede neural, mais próxima vai ser, né, o sinal da esquerda para a direita. Então eu estou melhorando a forma de representação. Uma coisa que vocês devem ter percebido, né, é que as funções de ativação que a gente utilizou lá normalmente usam 0 e 1. Né? Então seria muito cômodo, ou até de menos 1 a 1, né? Depende da função de ativação lá. Sigmoid, hard limit, aquelas que eu falei em alguns vídeos anteriores. Então é bem interessante que a gente possa condicionar os dados de entrada a ficar entre 0 e 1 ou entre menos 1 e 1. Né? Ou seja, normalizar os dados. Pegar assim, qual é o maior dado que eu tenho aqui de entrada? 300. Pronto. 300 agora vai ser igual a 1. E o menor dado é menos 500. Pronto. Menos 500 vai ser igual a menos 1. Aí você normalizou os dados. Você fez um map. Normalmente o pessoal usa essa função em Arduino, ou então, sei lá, enfim, normalização. Aí você condicionou esses dados lá dessa série que você tem, essa sequência de informações, você condicionou esses dados a ficarem no valor de 1 a menos 1. Isso vai ajudar muito que você consiga atingir, né, o seu objetivo, né, em relação à rede neural. Principalmente por causa da maneira como a gente usa as funções de ativação. Então, a eficiência do aprendizado também depende da maneira como você inicializa os pesos. Vocês viram lá no vídeo de treinamento de um neurônio que eu coloquei aqui, eu basicamente usei uma função rand para inicializar os pesos. Né? É a melhor maneira? Não deve ser, né? Porque se a gente começar aleatoriamente assim, talvez a gente não consiga encontrar a solução. Mas, dependendo do caso, pode até ser. Tá? Mas, se a gente conhece o problema, se a gente conhece uma maneira de melhorar essa função e tudo mais, seria interessante a gente preparar uma função de inicialização apropriada para aquele sistema, né? Que melhorasse a eficiência, já posicionasse os pesos em um local que você conseguisse convergir para o mínimo, para o erro zero. Né? Então você consegue inicializar a arquitetura da rede adequadamente, a função de ativação, a regra de aprendizagem, os valores iniciais dos pesos. Né? Isso tudo você consegue customizar, digamos assim, e vai fazer parte aí da sua inicialização. Né? Até porque você não pode inicializar lá os vetores se você não souber qual é a estrutura da rede e não souber qual é o problema. Né? Então, como eu falei, né, a primeira coisa que você pensa é, vamos inicializar aleatoriamente. Ou então, inicializa todo mundo em zero. Ou todo mundo em 1. Sei lá, um valor, uma constante, ou
ou um valor aleatório, né? Então, esse valor aleatório pode ser bom porque se você tem igual probabilidade, digamos assim, de pegar um peso bom e um peso ruim. Então, se você rodar vezes suficientes, uma hora você vai conseguir ter uma saída boa, se for possível isso, né? E aí, de qualquer maneira, vai ser bom nesse sentido, né? Se você rodar suficiente para ter um bom resultado. Então, nesse caso aí, os valores dos pesos iniciais não devem ser muito grandes, né? De maneira que as derivadas das funções de ativação tenham valores pequenos, né? Aí isso vai atrapalhar. Se os pesos iniciais forem pequenos demais, aí vai interferir na soma também, e aí o aprendizado vai ser lento, então tem que... eu joguei lá peso de variando de 0 a 1, né? Mas você também vai ter que ter essa sensibilidade na hora de projetar a rede neural, certo? Então, o procedimento comum que a gente pode usar para inicializar é usar valores randômicos entre menos 0,5 e 0,5 ou entre menos 1 e 1, que foi o meu caso lá, né? E aí, esses valores dos pesos, como eles podem ser positivos ou negativos, vai ajudar a gente no treinamento, certo? Então, eu vou finalizar essa parte. Falamos em geral sobre o treinamento de redes, né? Não só consideramos os aspectos conceituais, certo? Fica para uma próxima oportunidade a implementação de fato de algum algoritmo. E aí a gente vai seguir falando sobre aplicações, certo? Então fica aí para o próximo vídeo.